Aí, hoje tem 2 grupos de slides, a gente termina um e começa outro. Daí lá no material eu coloquei só o outro, porque na semana passada a gente já tinha começado, já está na aula anterior, tá? Só consigo colocar um documento, mas está lá. Está aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Aí. A gente falou a semana passada do. Deixa eu voltar aqui no ciclo da assistência farmacêutica. A gente falou um pouquinho do começo, né? O começo mesmo do processo de aquisição. Aí eu até comentei com vocês que a gente ia dar um foco maior no sistema público, porque no sistema privado a gente tem a possibilidade, né, que o hospital quiser, né, do processo de compra, pode comprar como quiser, do jeito que quiser. O importante é ter o medicamento sempre, né, de forma contínua dentro do hospital. Então, tudo aquilo que lá atrás a gente selecionou dentro do hospital tem que estar no estoque. Basicamente é isso, né? Já no sistema público, a gente tem um pouquinho mais de, digamos assim, burocracia, porque tudo tem que ser comprado, né, com o aval do próprio sistema público. Nada pode ser comprado assim ao Deus dará. Quer dizer, tem algumas coisas em alguns casos, né, valores muito pequenos que não precisa de nenhum processo específico para compra. Então, se um determinado setor, um hospital público, por exemplo, precisa comprar, sei lá, alguma coisa muito, um valor muito pequeno, precisa comprar lá um pacote de folha sulfite. Não vai fazer um processo todo de licitação para comprar um pacote de papel sulfite, né? Então, até um determinado valor estabelecido pelo próprio governo, você não precisa fazer um processo de acordo com o que a gente está vendo. Mas a partir de um determinado valor, quando brilha os olhos, né, das pessoas, um valor mais alto, posso ganhar bastante dinheiro com isso, então o processo tem que seguir todas as etapas que a própria legislação já fala, que é hoje a Lei 14.133, ela é de 2021, ela é bem recente, ela substituiu uma lei mais antiga, a lei das licitações, 8666, de 93, então vejam que de 93 para cá muita coisa mudou, né? Internet e tudo mais. E a gente tinha, então, uma lei muito antiga, que falava que tudo tinha que ser feito presencialmente, né? Coisa que hoje nem tudo precisa ser presencialmente. A gente tem os chamados pregões eletrônicos, que são, então, sistemas de compra, aonde cada um, né, cada fornecedor que tem interesse em vender pode estar lá no seu escritório, na frente de um computador, e fazendo um processo participando de um processo de pregão, né? Então, bom, não vou falar agora, senão depois eu vou repetir a mesma coisa, mas então precisava dar uma atualizada nessa legislação e nessa forma de fazer as coisas. Então, em 2002 a gente já teve a lei de pregão, né? Mas mesmo assim ela ficou bastante desatualizada. Então precisou fazer uma mudança e hoje tirar algumas coisas que não serviam mais e colocar outras coisas que eram mais modernas. Então a gente chegou a ver o que é o conceito de aquisição e qual o objetivo, né? Então, só lembrando que o objetivo, né, é o abastecimento de medicamentos em quantidade adequada e qualidade assegurada, né? Esses são os 2 pontos principais. A gente precisa ter o produto para não ter desabastecimento e a gente precisa ter esse produto com um certo nível de qualidade.
né? Para evitar que a gente faça um processo de compra e esse processo de compra seja regido só pelo menor preço, né? E esse menor preço, às vezes, ele pode dizer menor qualidade. Então, o importante é prezar pela qualidade. Às vezes não é o menor preço, né? Quem está oferecendo os produtos pode ser que aquele que ganhe o processo não é aquele que tem o menor preço, mas sim aquele que comprova que o produto tem qualidade. Porque para a gente é mais importante a qualidade, né, do que o preço. Tem que pensar no usuário do medicamento lá no final do processo, né, que ele precisa do medicamento com qualidade para que o resultado seja adequado. Então, basicamente é isso. Esse processo é para que a gente abasteça nossos estoques, não ter falta e ter um produto de qualidade. A gente tinha comentado também os requisitos que são importantes, né, no processo de aquisição. Então, que são informações que a gente precisa ter para que a gente possa, inclusive, analisar o, os nossos fornecedores, né, os que tensionam ser fornecedores. Então, a gente tem que ter, né, a nossa seleção de medicamentos, aquele documento que a gente já fez lá atrás, catálogo de materiais também, então, material médico hospitalar, correlatos, né? A gente tem que ter um catálogo falando, né, descrevendo cada produto, porque a gente vai precisar dessa descrição completa para não pedir produto errado. Programa para aquisição de medicamentos, né? A programação, na verdade, não programa, programação, que é basicamente a lista de quanto que a gente precisa de cada produto que a gente quer comprar. E o cadastro e seleção de fornecedores, para que a gente tenha, possa fazer uma avaliação mais justa dos fornecedores. Se a gente tem fornecedor, né, e é importante que a gente cadastre os fornecedores, então, se a gente tem fornecedor que já anteriormente sei lá, não teve um bom resultado por algum motivo, não conseguiu entregar o produto, atrasou na entrega, entregou o produto errado, qualquer coisa assim do gênero, a gente vai ter essas informações num sistema de avaliação de desempenho que, obrigatoriamente, depois de toda compra feita dentro do serviço público, é necessário fazer essa avaliação nesse cadastro, que é um cadastro online. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão bastante ampla do processo como um todo e para evitar qualquer tipo de erro, né? Qualquer erro que se encontre dentro de um processo de licitação pode ser questionado isso e o processo tem que ser encerrado e começar tudo de novo. Vocês vão ver que ele é um pouquinho demorado, um pouquinho complicado, um pouquinho difícil de se trabalhar. Fatores que são importantes e estão relacionados com o processo de aquisição. Então, tem alguns fatores que são bastante importantes, né, que podem atrapalhar ou favorecer um processo, podem trazer melhorias para o processo, para depois do processo de licitação também. Então, esses fatores a gente tem que sempre analisar, avaliar e verificar como que é a melhor forma para resolver os problemas que acontecem ou para melhorar o processo no final, né? Pensando no nosso caso, na nossa compra, como que vai ser melhor se estabelecer todo esse processo. Bom, os fatores são esses que estão colocados aí: recursos humanos, seleção de fornecedores, sistema de informações, conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos, orçamento e finanças, compras consolidadas em grande escala, fornecimento parcelado e acompanhamento do processo de compra. Cada um desses itens tem a sua importância e é importante, então, que a gente preste bastante atenção nisso. Vamos ver cada um deles, então. Primeira questão é a questão dos recursos humanos. Quando
um concurso é feito, muitas vezes se pede um profissional de determinada área ou simplesmente se pede um profissional com curso superior. Vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Você vai lá olhar o edital do concurso, não fala assim, tem que ser farmacêutico, tem que ser biólogo, tem que ser fisioterapeuta. Não, profissional com nível superior. E daí, quem são os profissionais que mais fazem concurso nesse país? Profissional do direito. Então, é muito comum você ver gente trabalhando no serviço público que, né, tem curso superior, mas não tem uma ligação necessariamente com aquele setor onde ele está trabalhando. Então, imaginem dentro de um hospital público, digamos que esse hospital ele tenha como é que posso, autonomia para fazer parte das suas compras, lembrando, né, que um hospital público, uma boa parte ele vai receber do governo federal, estadual, municipal e assim por diante, mas digamos que ele tem essa possibilidade, e de repente é contratado uma pessoa para a área administrativa, tá? E quem vai fazer o processo de, de compra é essa área administrativa. Então, você vai ter um monte de administradores, advogados, profissionais das mais variadas áreas que estão trabalhando ali porque eles passaram no concurso e foram colocados ali naquele lugar, naquela vaga que tinha naquele momento. E muitas vezes esse pessoal fora da área da saúde, eles não têm muito conhecimento, como o farmacêutico tem, das questões técnicas, né? Eles têm bastante conhecimento das questões administrativas, porém das questões técnicas, né? Não é a área deles, tal. Então, muitas vezes eles acabam fazendo esse processo todo de compras, pensando em vários aspectos, menos nos aspectos, né, voltados, aspectos técnicos, científicos dos medicamentos. Então, eles vão ver aspecto burocrático administrativo, vão ver as questões fiscais, né? A questão dos impostos, questão financeira, aspectos jurídicos de um edital, por exemplo, mas não pensam na questão do medicamento em si, porque eles não têm esse conhecimento, eles não entendem que, infelizmente, a gente tem aí vários medicamentos iguais no mercado, produzidos por empresas diferentes e que nem sempre têm a mesma qualidade, né? Infelizmente. Então, muitas vezes, esse processo acaba sendo um processo que vai focar mais no preço mais baixo, né? E a gente tem que ter, então, a possibilidade de interferir nisso na hora da construção de um edital para dizer, não, tudo bem, vocês podem verificar todos esses aspectos aí, administrativo, fiscal, financeiro, jurídico, mas é importante que vocês vejam a questão da qualidade do produto. Então, esse edital não pode ser feito pensando simplesmente no menor preço, mas tem que se pensar na qualidade. Então, eu, como farmacêutico, eu quero que isso seja levado em consideração. Afinal de contas, é minha responsabilidade, é meu nome que está ligado, né, à garantia da entrega desses produtos lá para o paciente. Então, é bastante importante quando a gente tem essa ligação, né, com esses profissionais que, ou tem um farmacêutico, né, nessa equipe, que vá pensar nesse aspecto. Então, muitas vezes a gente vai encontrar locais que não tem ninguém, nem da área da saúde envolvido, né? São profissionais das diversas áreas que simplesmente passaram no concurso e foram colocados naquela vaga. Então, é importante que a gente tenha essa ligação. Pelo menos um profissional da saúde que tenha um pouco de noção, né, dessa questão de qualidade de produtos. Outro aspecto, a seleção dos fornecedores. Eu já comentei ali atrás, né, mas aquela seleção de fornecedores, você conhecer os fornecedores é importante. Então, dentro do nosso sistema
estatal, vamos dizer assim, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal tem acesso a um sistema que está lá na internet, então, que é o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, chamado SICAF, que é um sistema, então, como eu comentei, né? Ele tem o histórico de todas as compras e o desempenho de cada fornecedor, ou seja, é feito um processo de compras, então esse processo é colocado nesse sistema, ele é cadastrado lá, então tem várias informações que são colocadas, o que foi comprado, quanto que foi comprado, quando que foi comprado, e depois do processo terminado, né, chegou os produtos e tudo mais, deve-se fazer uma avaliação do desempenho desse fornecedor. Então, avaliar se o fornecedor entregou o produto correto, na data correta, na forma correta, ou não, né? Então, fazer uma avaliação mesmo. Para quê? Para que essa avaliação fique no sistema e, no caso de um novo processo, uma licitação que foi aberta agora, por exemplo, eu tenho lá 3 fornecedores que se dispuseram a vender para mim. Posso pesquisar esses fornecedores dentro desse cadastro. E daí eu já posso até verificar, o fornecedor 1 é um fornecedor que, né, já vendeu algumas vezes para o governo, porém ele nunca entregava em dia. Então, pode ser que eu, né, na avaliação geral, a gente já elimine esse, porque a gente não consegue ter a garantia de que ele vai entregar nos prazos estabelecidos. Ou, né, você vai lá e olha e tem um desempenho perfeito. Então, a gente pode manter esse fornecedor no processo, porque a gente sabe que é um fornecedor que tem seriedade. E assim por diante, né? Então, esse cadastro é bastante importante. Essa seleção é importante porque a gente está colocando em jogo, né, a entrega e o recebimento dos produtos que a gente está comprando. Imagine um hospital que faz uma compra de um medicamento, o produto está previsto para chegar num determinado dia, então você tem estoque para até aquele dia, e o fornecedor simplesmente não entrega. O que vai acontecer? Você vai ficar sem produto no estoque, porque acabou, né? Os pacientes vão continuar precisando do produto, você vai ter que sair correndo atrás de empréstimo em outros hospitais, alguma coisa para dar um jeito de ter esse produto, né? E ainda vai ter que correr atrás do fornecedor para ver por que ele não entregou. Então, vejam o trabalho que dá. Então, é melhor quando a gente tem um sistema que se cadastra esses fornecedores, a gente simplesmente avaliar lá, ver se ele já participou e ver como que foi o desempenho dele. Se teve um bom desempenho, ótimo. Se teve um desempenho sofrível ou ruim, é de se pensar 2 vezes antes de considerar ele como o ganhador de um processo. Importante ter um sistema de informações que seja bom e que esteja carregado, né, com informações, com boas informações, né? Então, que você tenha um bom controle de estoques, que você tenha nesse sistema a descrição de cada um dos produtos, né, uma descrição detalhada, você tenha um banco de dados lá de fornecedores também, e que você consiga acessar os preços de mercado. Para quê? Principalmente essa questão dos preços de mercado. Para evitar, né, de você fazer um processo de licitação e os fornecedores que resolverem participar desse processo combinarem entre si os preços, né? Verificarem qual que é o preço do produto no mercado e os 3 colocarem o preço lá acima, bem acima do preço de mercado. Tá? Isso acontece muito. Então, você tendo acesso aos preços de mercado facilmente,
você já consegue identificar quando os fornecedores estão inflacionando o produto para ganhar muito mais dinheiro, né? E daí você simplesmente elimina todos e encerra o processo e faz um outro processo, se for o caso. Então, isso aconteceu e acontece muito, então é importante que você tenha acesso fácil aos preços de mercado para não ser enganado. Conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e políticos. É importante, né, então, que quem participa desse processo conheça, tenha bastante conhecimento dentro dessas áreas. Eu, como farmacêutico, não só da área técnica, mas da área administrativa também, da área legal, das questões econômicas e políticas do país nesse momento, para que, quando seja feito o edital dessa compra, né, dessa aquisição, ele seja feito dentro das questões técnicas, né, de forma correta, das questões legais e tudo certinho, para evitar, né, de você ter um processo que foi anulado porque está fora da legislação, por exemplo, ou porque descobriu-se lá que o medicamento que está descrito lá, que se quer comprar, a descrição dele estava incompleta ou estava incorreta. Então, tudo isso é bastante importante para que se faça um processo legítimo, né, e que não seja questionado por nenhum fornecedor. Duas coisas importantes no serviço público. A gente tem a questão de orçamento e questão de finanças. Orçamento está ligado com o processo de estimativa de valores que vão ser utilizados num determinado período. Então, aqui no Brasil, por exemplo, no serviço público, o orçamento para o ano de 2023, né, ele tem que ser aprovado até o final de 2022, ou seja, em 2022, finalzinho lá, vai se determinar tantos bilhões vão ser gastos na área da saúde. Muito bem. Orçar e dizer que tantos milhões vão ser gastos na área de saúde não quer dizer que esses bilhões vão estar disponíveis desde o primeiro dia do ano. Eles vão ser utilizados, né? Mas quando? Não se sabe, é dentro do ano de 2023. Então, não adianta, por exemplo, ter, digamos lá no meu hospital, 1 milhão para se gastar em 2023 e eu querer já então fazer compras no primeiro dia, sem saber quanto que eu tenho de financeiro naquele momento, quanto que é o que está disponível de dinheiro no caixa no dia 1º de janeiro, certo? Estimou-se que vai se gastar tanto em 2023, mas isso não quer dizer que a partir do primeiro dia esse dinheiro está disponível. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? No sistema público a gente tem muito isso, né? Posso gastar? Vamos ver se tem dinheiro em caixa nesse momento, se já tem dinheiro liberado. Ah, não tem. O orçamento prevê, né, que vai ter, mas não foi liberado nada ainda. Então, isso vai determinar, inclusive, o que a gente pode comprar num determinado momento e o que a gente vai ter que esperar para comprar quando for liberado mais dinheiro. Um fator bastante importante, a gente chama isso de compras consolidadas e ganhos de escala. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: o processo de compra no serviço público ele é bem complexo. Então, é edital, né? Tem que ser montado um edital, então leva tempo para montar esse edital, tem que se publicar esse edital, né? Daí tem que ter um tempo para ficar publicado, para que os fornecedores interessados vejam. Tem que dar um tempo grande para que eles consigam reunir os documentos que são necessários, para daí começar o processo realmente de avaliação. Então, um tempão para montar o edital, um tempão para que os fornecedores consigam se organizar e chegar lá e entregar uma proposta, né? Aí tem mais um tempo que precisa para análise dessa proposta. E tem mais um tempo para se dar o retorno para os fornecedores para dizer quem ganhou. Então,
é um processo que pode levar bastante tempo. Então, ah, muitas vezes a recomendação é que seja feito o que a gente fala de compra consolidada. Ou seja, ou eu me junto com outros compradores, né? Então, no caso do meu hospital, de repente eu me junto com outro hospital ou com outros, né? Montando um consórcio para que a gente possa comprar, né, bastante coisa e que a gente possa comprar também para bastante tempo. Porque a gente não quer ficar fazendo edital aí um atrás do outro, né? Desgastar todo mundo, ter todo o processo, é dinheiro gasto para fazer esse processo todo também. Então, por que não a gente comprar em grande escala, né? E comprar para um determinado período de tempo razoavelmente grande. Então, por que eu não posso fazer uma compra por ano, por exemplo? Então, eu faço todas as minhas estimativas de quanto que eu vou gastar, né, de produtos no período de um ano e faço uma compra já para esse ano todo. Então, quando eu abro o edital, né, eu já estou falando que eu quero comprar para um ano inteiro. Então, as quantidades acabam sendo quantidades grandes, né, para abastecer um hospital por 12 meses. Dessa forma, fica inclusive muito mais atrativo pro fornecedor, né? Porque ele tem a garantia de que ele vai, né? Se ele vencer aquela licitação, aquele processo, ele vai então ter bastante produto para entregar, né? Então vai ter uma quantidade muito grande e ele vai ganhar bastante dinheiro. Então é bastante importante que a gente verifique, né? Se é possível fazer isso, ao invés de fazer pequenas compras constantemente, né? Juntar tudo por um determinado período, e então os hospitais muitas vezes eles fazem compras para 6 meses ou até compras para um ano mesmo, para evitar todo esse desgaste e também, né, chamar mais atenção dos fornecedores para que eles tenham mais interesse em participar desse processo, e quanto mais gente participando, maior a tendência de os preços caírem, né? Então, porque eles vão querer concorrer entre si e cada um vai colocar um preço mais baixo possível para conseguir, então, vender aquela grande quantidade. Também a questão de formação de consórcio pode aumentar ainda mais essa quantidade de produtos, ficando ainda muito mais atrativo para os fornecedores. Então, se for possível, melhor. Então, as compras consolidadas é isso, né? Você se juntar com outros hospitais ou você fazer compras por um período bastante grande de tempo. Daí você acaba tendo as vantagens, né, de ganho de escala. O ganho de escala é você ter preços mais baixos no final das contas, porque aumentou a escala de produtos, né? E outra coisa, é importante também, na realização do edital, a gente já deixar bastante claro. Eu vou comprar para um ano, mas eu não quero receber tudo de uma vez. Primeiro, que eu não tenho lugar para armazenar tanto produto. E segundo, que se vocês me mandarem, né, você fornecedor me mandar tudo de uma vez, a possibilidade de ter produto que vai vencer ali, imagina, vai ter produto que vai ficar praticamente um ano parado. Então, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Então, eu não quero que seja entregue tudo de uma vez só. Eu quero que seja entregue a cada 3 meses, por exemplo. Então, eu faço compra para um ano, mas você me entrega parcelado em 4 parcelas, né? Ou, de repente, 6 parcelas, quero a cada 2 meses, depende do hospital. Isso é bom por quê? Por vários motivos, né? Vou comprar para um ano, mas eu não tenho espaço para armazenar tudo isso. Então, se o fornecedor me entrega aos poucos, né, eu consigo
trabalhar melhor com o espaço que eu tenho. Eu mantenho a regularidade no abastecimento, né? Tenho o produto sempre sendo entregue ali, novinho, isso que é importante. Posso ajustar a demanda de acordo com as minhas necessidades. Então, de repente, eu posso pedir que numa dessas entregas se entregue uma quantidade menor, porque eu sei que naquele determinado período abaixa o número de produtos que são utilizados. Então, no segundo trimestre, digamos que seja entregue por trimestre, no segundo trimestre eu quero que entregue só metade do que seria normal se eu dividisse em quatro parcelas. Daí, entregar mais na terceira parcela. Né? Ajustar as quantidades de acordo com as necessidades. Imobiliza um volume menor de recursos financeiros. Então, imagina que para armazenar medicamento para 12 meses, eu vou precisar de um local enorme. Esse local enorme vai precisar de muita iluminação, vai precisar de muito ar-condicionado, vai precisar de muito funcionário, né? E se eu divido essas parcelas, eu já não vou precisar de tanto espaço. Não precisando de tanto espaço, diminui também esses gastos. Realização de um número menor de processos de compra no decorrer do ano. Então, ao invés de eu ficar fazendo várias compras durante o período de um ano, eu faço uma só, né? Já imaginando tudo que eu vou precisar para aquele ano, e não preciso mais me preocupar com esses processos de compra. Redução dos estoques armazenados, racionalizando a utilização dos recursos necessários e, com isso, reduzindo custos de armazenagem, como foi comentado anteriormente, né? Diminui bastante esses custos. Medicamentos sempre com prazo de validade favorável. Então, como eu comentei também, né, se me entregam tudo de uma vez só, eu vou ter produto ali dentro que é mais provável que ele venha a vencer, porque ele vai ficar armazenado ali um ano. Agora, se me fazem entregas periódicas, né, cada uma dessas entregas vai me trazer produtos com um prazo de validade, né, produtos mais novos, então com prazo de validade mais estendido. Então, diferente do caso de me entregarem tudo de uma vez só. Execução financeira planejada e gradual. Então, aqui a gente pode também não só fazer o processo de recebimento parcelado, mas também a compra parcelada de acordo com as entregas que são feitas. Então, é bastante importante que se tenha a possibilidade de fazer isso. De repente, se você comprar dentro de um consórcio, junto com vários hospitais, você já vai ter o valor mais baixo para pagar, né? Você vai ter produtos mais baratos. E, ao mesmo tempo, você ter esse fornecimento parcelado, você vai economizar nas questões de armazenagem também, ou seja, você vai trazer uma boa diminuição de custos para o hospital. E a direção do hospital vai te agradecer bastante. Outro fator que é importante é o acompanhamento do processo de compra. Então, é importante que a gente faça esse controle a cada etapa, né, constantemente, para você verificar como que as coisas estão acontecendo. Às vezes, o processo enterra em um determinado momento, e se você não está prestando atenção, você não vai saber, e o processo vai se estender, se estender, se estender, e vai ficar cada vez mais demorado. E também até a própria questão da entrega, né, do produto. Se você acompanhar todo o processo, você vai saber quando que vai ter que ser entregue o seu produto, e você vai fiscalizar para que ele chegue realmente naquele momento. Muito bem. Deixa eu mudar de grupo de slide agora. Continua aparecendo aí para vocês, né?
Muito bem, agora falando da implementação do processo mesmo, né? Como que é feito esse processo de compra? Finalmente, vamos lá, né? Qual que é o passo a passo? Então, né, a gente tem que ter lá os medicamentos selecionados, então a, a relação dos nossos medicamentos, a programação do que vai ser comprado, tudo mais, dentro, né, de um valor que a gente sabe que esse valor existe, né? Então, muitas vezes eu preciso de, de vários produtos, né? Faço a minha listagem, a minha programação, mas quando eu vejo lá se o hospital tem dinheiro para pagar todos esses produtos, né? A gente percebe que talvez a gente tenha que cortar alguma coisa. Então, quando necessário, a gente faz os ajustes e tudo mais dentro do que é possível. Aí a gente vai para a etapa seguinte, né, que seria determinar a forma correta de aquisição. Antigamente, a forma correta estava ligada principalmente à questão de valores. Então, a gente tinha faixas de valores que determinavam se eu iria fazer um processo X, Y ou Z. Então, de tanto a tanto você vai fazer uma carta convite, de tanto a tanto você vai fazer um processo de, não me lembro o nome mais, que já não existe mais, tomada de preço, e tanto você vai fazer um processo de licitação X. Então, isso mudou um pouco, já não se tem mais essa questão ligada principalmente à faixa de valores, mas acima de um determinado valor, a gente tem a obrigatoriedade de fazer um desses processos, escolher uma dessas formas de aquisição que a gente vai ver e seguir o processo. Tem casos que ou o comprador é dispensado de fazer esse processo, ou ainda tem casos onde não se exige esse processo. A gente vai ver lá no final quando são esses casos. Então, lembrando, acima de um determinado valor, a gente tem que fazer um processo de licitação, processo de compras dentro da legislação. Então, abaixo desse valor, você pode comprar sem nenhum processo, e a partir de um determinado valor, obrigatoriamente você tem que fazer esse processo. Porém, tem casos onde, em um determinado período de tempo, um determinado momento, esse processo é dispensado de ser feito e tem algumas situações que não se exige esse processo. Não tem por que fazer esse processo, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos falar das formas de aquisição. Então, a primeira é a licitação, né? Então, está na Constituição brasileira, né, que fala que, através da administração pública, se impõe a concorrência para efetuar as aquisições ou vendas de bens e serviços e prepara o processo administrativo para a contratação de fornecedores. Então, a administração pública ela é obrigada, né, quando for comprar bens ou serviços ou vender também, que não é o nosso caso, né? A gente só compra, o hospital só compra, mas nesses casos, obrigatoriamente tem que se passar por esse processo de concorrência, a gente tem que abrir espaço para que empresas privadas que tenham interesse em vender para a gente, elas possam, então, participar desse processo. E a própria administração pública vai ter que preparar todo esse processo. Então, vai ter que fazer o chamado edital, né? Então, edital seria aquele documento que cita todas as regras, coloca todas as exigências e tudo mais, né?
coloca datas, né? E tudo mais. Então, é um documento oficial que diz como que esse processo vai acontecer. E ali você coloca o que você precisa, o que você quer comprar. Então, é obrigatório que tenha nesse edital algumas informações para que ele não crie dúvidas para os fornecedores e, ao mesmo tempo, não se questione e, de repente, não entre na justiça para. Como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Para anular aquele edital. Então, se algum fornecedor, de repente, achar que tem alguma coisa errada ali, que está favorecendo outro fornecedor, ele pode pedir anulação do edital. Então, a gente não quer isso, porque é um trabalho bastante grande para fazer esse documento. Então, a gente vai fazer dentro do que fala a legislação, da forma mais correta possível, para que o processo flua. Então, primeira coisa, eu vou comprar medicamento, né? Então, o que eu tenho que colocar no edital para especificar bem quem é esse medicamento? Vou colocar questão de transporte, já pensando desde o começo que ele tem que ser trazido, por exemplo, se é um medicamento que precisa de refrigeração, ele tem que vir dentro de um caminhão baú cheio de ar-condicionado que mantém a temperatura numa determinada faixa de temperatura. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Desde o transporte para trazer o medicamento até a entrega dele dentro do hospital. Prazo de validade de lotes. Então, eu posso falar que, por exemplo, que eu quero que esses produtos tenham um prazo de validade mínimo de 6 meses, né? Já tenho que colocar ali, porque senão, se não tem nada escrito no edital em relação ao prazo de validade, o fornecedor pode me entregar um medicamento hoje que vai vencer amanhã. Não, não quero isso. Eu quero que tenha um prazo de validade mínimo de 6 meses. Então, tem que deixar claro. Quero que todos sejam do mesmo lote, ou não quero que todos sejam do mesmo lote, né, para evitar qualquer tipo de problema. Às vezes, um lote está. Depois descobre-se que um lote está com problema, você acaba tendo que entregar tudo aquilo e fica sem medicamento nenhum. Agora, se você pede de lotes distintos, é mais difícil se você precisar entregar um lote, é mais difícil de você ficar sem medicamento. Vai descrever embalagem, acondicionamento. Então, se você quer embalagem múltipla, se quer embalagem individual, né? Quando a gente fala de hospital, a gente tem muito de embalagem múltipla. Como que está condicionado esse produto, né? Se eu quero que ele venha, por exemplo, solto, né? Blisters soltos, ou eu quero que ele venha dentro de uma caixa. Tudo tem que se falar em questão de rotulagem, questão de bula e principalmente o laudo de análise. É aqui que eu vou ter a garantia de que esse produto que eu estou comprando tem um certo nível de qualidade. Então, quando a gente faz um edital e a gente não pede laudo de análise, qualquer produto que for, né, que o fornecedor quiser entregar para você, se ele te der o preço mais baixo dentre todos os fornecedores e você não está falando de qualidade, você vai pelo preço, então você vai ter que aceitar aquele produto. E aqui não, aqui você vai pedir um laudo de análise que vai ter que determinar tais características. Pronto, né? O laudo de análise terceirizado de uma empresa que não tenha ligação direta o fornecedor e assim por diante. Então, aqui, nesse caso, você coloca a questão da qualidade. Caso contrário, se você não pedir isso, você vai ficar à mercê de qualquer produto. Se for, ao invés de ser um medicamento, ser um material médico hospitalar, gaze, por exemplo, você vai ter que falar se a gaze é de algodão, se é de linho, se é de plástico, se é de metal, se é de. Né? Descrever, então, o tecido, acho que é tecido que fala, né? Ou o fio, né? Tem que falar o tamanho da, como é que a gente fala?
da malha. Você tem que falar se você quer ele de rolinho, se você quer ele de quadradinho, dobrado. Tem que falar qual que é se for de rolinho, qual que é o tamanho, né? Qual que é o comprimento, qual que é a largura do da gaze. Você tem que falar se você quer embalado estéreo ou não estéreo, e assim por diante. Você tem que dar todos os detalhes para que te tragam exatamente aquilo que você quer. Aí também no edital você vai ter que definir as unidades e as quantidades que vão ser adquiridas. Né? Então, quantas unidades de tal produto? Tem que estar lá, porque senão vão te vender o quanto eles quiserem. E exigências relacionadas à habilitação dos potenciais fornecedores. Então, a gente precisa exigir uma documentação dos fornecedores, para que eles comprovem que eles realmente estão habilitados a participar desse processo. Então, se eles juridicamente estão habilitados, né? Então, se é uma empresa constituída mesmo, tudo certinho, né? Tá dentro dos conformes na questão documental, na questão legal. Se tecnicamente estão habilitados, então aqui ver se tem um responsável técnico, ver o que eles fazem dentro da empresa e tudo mais. Qualificação econômica, então ele tem que comprovar que ele tem possibilidade de adquirir, né, aqueles produtos que ele quer vender para a gente, para poder repassar para a gente. Né? Então ele tem que comprovar isso. E regularidade fiscal. Isso aqui é bastante importante. Para o governo, se você estiver devendo impostos, esqueça, você não participa de um processo. Então você tem que estar com todos os seus impostos em dia. Quais são os princípios da licitação? Então, é um procedimento formal, né? Então, sendo formal, a gente tem que seguir todas as regras, né? Tem que seguir tudo o que a lei determina, certo? Então, todas as etapas têm que seguir o que a lei determina. Qualquer coisa que saia do formal, né? Do que a lei fala, já pode simplesmente esse edital pode ser anulado. Publicidade de seus atos, não pode haver licitação sigilosa, então tem que ser publicado qualquer edital, ele precisa ser publicado, precisa ser público e as pessoas têm que ter acesso. Hoje a gente tem pessoas que trabalham o dia inteiro na internet, elas trabalham para uma empresa que geralmente vive de licitações, né? Então ela fica procurando o dia inteiro editais abertos de prefeituras, de estado, de municípios, para ver, né, os editais que estão abertos e ver aqueles que são interessantes para a empresa. Então tem que ser público, né? Não dá para de repente fazer um edital e simplesmente pregar ali na porta de um determinado setor de uma empresa pública. Tem que ser público, né, que todas as pessoas tenham acesso a isso. Tem que existir igualdade entre os licitantes, então não dá para se fornecer condição especial para nenhum deles, né? Então, tipo, aquela coisa assim, colocar alguma cláusula dentro do edital que favoreça uma determinada pessoa. Só fazendo uma parte aqui, a gente vê muito esse tipo de coisa nos editais da Universidade Federal do Paraná, quando eles estão. Só que daí não é compra-venda, né? Mas é uma outra forma. Quando tem algum tipo de concurso para funcionário. Muitas vezes querem colocar um funcionário específico, uma pessoa específica lá. Às vezes eles exigem assim, tem que ter formação na área tal, tem que ter formação, mestrado tal, doutorado tal, que trabalhe com determinada área. Por quê? Porque eles querem colocar aquela pessoa que tem esse mestrado, tem esse doutorado e trabalha dentro daquela área. Então, a gente vê muito isso acontecer. Porém, a legislação fala que, né, tem que ter igualdade entre todos, não se pode dar nenhum tipo de privilégio para nenhum dos fornecedores.
Sigilo na apresentação da proposta. Então, quando a proposta é feita, né, então o fornecedor vem e faz uma proposta, né, e o concorrente dele também faz uma proposta e outro concorrente também faz uma proposta. Agora, se eu sei o que eu sou fornecedor e eu sei o que os outros estão propondo, eu vou lá rapidinho, mudo a minha proposta para ficar mais vantajosa que a dos outros. Então, no período de entrega das propostas, ninguém pode saber o que cada uma das empresas fornecedoras está propondo. Só depois que encerra o período de entrega da proposta é que elas são abertas e que daí elas viram públicas. Aí, nesse momento, todos já sabem o que os outros estão oferecendo, mas já não se pode mais alterar a proposta. Questão seguinte, vinculação ao edital. Os processos geralmente são do tipo menor preço, né? Na maior parte dos casos. Porém, o edital deve ter especificações do produto de forma suficiente para garantir a qualidade desses produtos que são adquiridos. Então, quando a gente coloca lá a solicitação de um laudo de análise e determinando que os parâmetros de análise têm que ser aprovados, por exemplo, nesse laudo de análise, a gente já está dando uma especificação para que só o menor preço não seja suficiente para decidir qual é o ganhador, né, o vencedor desse processo. Julgamento objetivo. A avaliação das propostas deve ser feita dentro dos critérios claros e preferencialmente com a participação de um farmacêutico. Então, vamos analisar as propostas e vamos ser bastante claros e objetivos no resultado. Quem é o melhor, quem que é o que vai trazer as maiores vantagens. Então, é esse que a gente vai escolher. E também é importante que os fornecedores entendam essa questão da adjudicação compulsória ao vendedor, ou seja, dentro do processo, né, fica claro, né, isso é a adjudicação compulsória, que o vencedor ele vai ser o fornecedor. Então, é uma garantia que o serviço público dá para o vencedor da licitação, que ele ganhou e ele, então, que vai entregar os produtos e ele que vai receber os valores. Ou seja, não posso ter um vencedor e comprar de outro, né? Então, fica ali a garantia de que a compra vai ser feita desse que venceu mesmo o processo. Quais são as modalidades que a gente tem de licitação? Então, hoje a gente tem a concorrência, o diálogo competitivo, o pregão, o concurso e o leilão. Vamos ver cada um deles. Tem dois aqui que não interessam para a gente. Concorrência é a modalidade de licitação em que estão envolvidos valores financeiros de grande valor, no qual os interessados devem atender aos requisitos previstos de habilitação ou qualificação, mediante comprovação através de documentação de capacidade técnica, jurídica, fiscal, financeira e idoneidade. Ou seja, aqui é quando a gente tem um valor extremamente alto, né? Então, vou comprar 100 mil tratores, né, para o Ministério dos Transportes, por exemplo, ou Ministério da sei lá o quê. Então, um valor muito alto. Então, tem que ser concorrência. E nesse processo de concorrência, como é um valor muito alto, os fornecedores eles têm que comprovar todas essas capacidades que a gente viu, né? Técnica, jurídica, fiscal, financeira e idoneidade. E assim, não é comprovar, tipo, não, eu a garanto. Não. É com documentação. Então, isso aqui é documentos que eles têm que entregar comprovando tudo isso. Então, é um processo que, como é um valor muito alto, o governo precisa de garantias, né? Então, ele digamos assim, bastante complexo em questão de solicitação de documentos. E a análise dos documentos também é bastante grande. Diálogo competitivo. Então, conduzido por comissão de contratação, composta de servidores pertencentes aos quadros permanentes da administração,
Tal modalidade permite formalizar a contratação de soluções que não estão necessariamente pré-definidas. Então, nesse caso aqui, seria mais ou menos assim: um diálogo competitivo. Então, uma equipe, né, desses servidores, né, que tem conhecimentos dentro do que se está precisando, chama lá os fornecedores e fala: olha, nós temos um problema X e nós gostaríamos de saber de vocês, para esse problema, o que vocês teriam a oferecer para trazer, então, melhorias, ou conseguir acabar com esse problema, ou conseguir diminuir esse problema, e assim por diante. Então, é uma forma de diálogo para se chegar a um determinado resultado. Então, tipo, eu preciso comprar medicamentos, porém, sei lá, esse diálogo competitivo aqui para nós ainda é recente. Mas eu tenho medicamentos, porém os nossos medicamentos aqui, esses medicamentos que a gente precisa, eles têm um prazo de validade muito curto e a gente está perdendo muito. O que vocês podem ofertar para a gente? Daí um fala: eu posso entregar diariamente para você. O outro fala: eu posso entregar uma vez por semana. Eu posso pegar um estoque novo lá na fábrica e entregar assim que saiu o produto da linha de produção, eu já entrego para vocês e ele vai ter um prazo de validade um pouco maior. Então, assim, é um diálogo, né, entre os fornecedores e o serviço público para chegar num melhor resultado. E dessa forma, quando tiver consenso entre as duas partes, daí se decide por aquilo. Então, entrega todo dia, então nós vamos ficar com você. Mas que valor que você vai dar para esse produto? Tanto. Então tá bom. E assim vai. Outro tipo de aquisição, né, de licitação, seria o concurso e leilão, que é o contrário, né? Concurso seria mais para cargos, né? Então, concurso para funcionários, concurso vestibular, essas coisas assim, que não entram no nosso caso. E o leilão também não, porque o leilão é venda, né? Nós não vamos vender, nós queremos comprar. Então, também não entra na área farmacêutica. E tem daí o pregão, que seria aquele que eu comentei, que inclusive é uma sessão pública, mas que os fornecedores podem ficar em casa, né? Ou no seu trabalho, não precisam estar presentes dentro de uma sala, reunidos, cada um pode estar dentro do seu local de trabalho, que funciona mais ou menos assim, um pouquinho diferente do leilão, porque o leilão, né, as pessoas vão oferecendo sempre mais. Então, um leilão de um carro, por exemplo, eu ofereço R$ 1.000, se o meu vizinho aqui do lado oferecer 1.050, a oferta dele já é maior que a minha, eu estou fora e ele tem chance de comprar. Aqui no pregão é o contrário, eu falo: eu preciso de tal medicamento, e daí os fornecedores vão discutindo, né? Eu ofereço por tanto, o outro oferece por tanto menos um tanto, o outro oferece menos ainda. E a gente chega num determinado valor, né, que o fornecedor coloca, que ele consegue vender naquele valor, e como os outros já não conseguem mais baixar mais o preço ainda, acaba ganhando esse que ofereceu o produto pelo menor valor. E daí, como eu comentei, a gente tem aqueles casos que a licitação, por algum motivo, ela não acontece. Então, a gente tem o caso da dispensa e da inexigibilidade de licitação. A dispensa é quando a gente tem algumas situações aí na legislação que dizem: não, a gente precisa do produto, vamos dizer assim, meio de imediato. Ou, né, o nosso próprio serviço público tem esse produto. Para que eu vou fazer licitação? Por exemplo, eu preciso comprar. Vamos pensar aqui. Benzoato de benzila. E eu sei que a gente tem a indústria do exército que produz benzoato de benzila.
Então, por que eu vou abrir um processo de licitação, né, para comprar de empresas privadas se a própria empresa pública, essa indústria do Exército, produz esse produto? Então, quando a gente tem, né, esse produto ou mesmo um serviço que é oferecido pelo próprio sistema público, a gente não pode comprar de particulares, tá? Então, nesse caso, medicamentos que a indústria do Exército produz, eu vou comprar diretamente deles. Primeiro, que eles vão me vender por um preço, porque tem que vender, né? Mas eles vão me vender por um preço irrisório. Irrisório que eu digo, né? Dentro de um processo normal, dentro de um valor normal, porém sem a questão do lucro, né? Se a gente for pensar um fornecedor que é um distribuidor de medicamentos, a indústria já colocou uma porcentagem em cima do medicamento para ela ganhar. O distribuidor que comprou da indústria já colocou mais uma porcentagem em cima para ele ganhar. Então, quando ele vende para a gente, o valor de custo já aumentou bastante. Na compra direta ali do, do serviço público, não vai ter isso, né? Eles vão, obviamente, te cobrar um valor justo. Então, quando existe o produto, né, feito pelo sistema público, a gente não compra de privados. Daí não precisa fazer o processo de licitação. E a gente tem situações, né, que a legislação também fala que pode-se dispensar a licitação naquele momento. Quando? Situações de emergência, né? Então, na pandemia, por exemplo, as vacinas elas podiam ser compradas sem licitação. Não se fez licitação para comprar as vacinas. A gente não viu nenhum processo. Então, quando elas estavam disponíveis, o governo simplesmente ia lá e comprava. Inclusive de quem tinha para vender, né? Porque não era toda empresa que tinha. Hoje, que a gente já saiu dessa situação de emergência, se o governo federal for comprar essas mesmas vacinas, ele vai ter que fazer um processo de licitação. Mas naquele momento que a gente estava no estado de emergência, isso deixou de ser exigido. Então vejam que a dispensa é por um período de tempo, tá? Enquanto, né, nós tivermos uma indústria que fabrica esse medicamento, nós estamos dispensados de fazer licitação. Enquanto o Estado estiver em estado de emergência, nós podemos comprar sem fazer licitação. Não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás a gente teve aqui umas chuvas muito fortes ali na região de Antonina, Morretes, e várias pontes foram levadas com enxurrada, o pessoal ficou meio isolado ali, e, obviamente, né, foi decretado o estado de emergência, e a partir daquele momento, né, para fazer todas as obras de reconstrução, para reconstruir as casas, reconstruir ruas, as pontes, que não foram, algumas nem foram até hoje, mas o governo não ia esperar fazer um processo de licitação, né? Olha, estamos, né, com várias pessoas sem abrigo, várias pessoas estão no hospital e nós precisamos de mais medicamento. Vamos fazer um processo de licitação. Não, precisa no momento. Então o governo vai lá, no caso o município foi lá e fez as compras que precisava e acabou. Então, nesse momento, estado de emergência, não é necessário a licitação. Faz-se a compra direta. Isso a gente chama de dispensa de licitação. Quando mais que isso pode acontecer? Na guerra, perturbação de ordem, calamidade pública de uma forma geral também. E quando existe uma situação que eu, né, abro um processo de licitação, né, para o nosso hospital e não aparece nenhum fornecedor. O que eu faço? Faço uma segunda abertura de processo. Abro um processo de licitação uma segunda vez. Não apareceu ninguém de novo. Se eu fizer uma terceira, vai aparecer alguém? Provavelmente não.
Se eu fizer uma quarta vez, vai aparecer alguém? Provavelmente não. Então, nesse caso, como não teve interesse de ninguém participar desse processo, nós ficamos isentos de fazer um novo processo e podemos comprar diretamente, então, de algum fornecedor. E o caso da... aqui está só explicando a questão de compra direta, aquisição de órgão ou entidade pública. E, por último, a gente tem a questão de quando que não é exigido licitação. Claro que tem aquela situação que eu falei, que abaixo de um determinado valor, um valor muito irrisório, não se faz um processo desse, mas tem uma outra situação também que fala que não é exigido uma licitação. É quando a gente só tem ou uma indústria que produz o produto que a gente quer, ou a gente tem só um fornecedor que fornece o produto que a gente quer. Digamos que eu tenha só um fornecedor. Eu vou abrir um processo de licitação. Quem que vai ganhar? Esse fornecedor. Por quê? Porque não tem concorrente. Então, se só tem esse fornecedor, por que eu vou gastar tempo mobilizar pessoas para construir um processo de licitação se eu sei que só tem aquele fornecedor e só tenho ele para comprar? Então, a gente acaba não fazendo processo. Então, não é exigido esse processo de licitação, porque só tem ele mesmo. Então, ele vai ganhar. Então, é perda de tempo a gente fazer um processo desse. E por hoje é só, gente. Tranquilo? Tranquilo, prof. Beleza, então. Vou parar aqui. Então, uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Obrigada, tchau. Tchau.